Bom dia. Eu coloquei essa música primeiro porque ela fala de uma árvore cortada, né? Que parecia que estava morta ali, mas quando menos se esperava, Deus restaurou, né? Como Deus nos restaura sempre, né? Sempre quando acreditamos, o Senhor vai e nos restaura, quando damos essa oportunidade para o Senhor trabalhar em nossa vida. Hoje a gente tem estudado sobre, todos os estudos têm falado sobre as armadilhas, né, e as armas que o diabo tem tentado lançar sobre a nossa vida, para que deixemos de acreditar nos nossos sonhos, nas nossas realizações pessoais, em você como indivíduo, como pessoa, na sua capacidade, porque esse é o desejo do coração de Satanás, é que a gente perca a nossa esperança no Senhor. Então vamos orar. O estudo de hoje fala: a terceira estratégia do inimigo é contra a sua identidade. Então vamos orar para que Deus esteja falando através desse estudo. Ele falou muito comigo e eu espero que Ele fale também muito com cada um de vocês, amém? Vamos fechar nossos olhos e vamos pedir a Deus que esteja assim, revelando qual é o desejo dEle para cada um de nós através desse estudo. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de juntos, Senhor, estudarmos a Tua Palavra, de entendermos qual é a Tua vontade para a nossa vida. Toma, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos. Toma a vida da minha mãe, da Eliana, do Albert. Nos livra, nos guarda, nos protege do mal. Abre a nossa mente, nos dá entendimento, discernimento e conhecimento que vem do alto, para que possamos entender, Senhor, aquilo que Tu tem reservado para cada um de nós. Usa-nos, Senhor, conforme o Teu querer. Aviva, Senhor, a paixão por Ti em cada um de nós. Restabelece as nossas forças. Eu peço isso crendo na autoridade que há no Teu nome, Jesus. Amém e amém. Muito bem. O texto base de hoje é em Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 17 a 19. Né? Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler do 17 ao 19. Amém? Todo mundo abriu? Então vamos lá. Eliana, quer ler? Não. Tá bom, então vou ler. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Amém? Aí vem falando assim, pede para cada um de nós, descreva em poucas palavras quem é você em relação a Deus, né? Eu vou falar primeiro e eu gostaria que vocês estivessem falando também. Eu vou só dar uma abertura aqui, um exemplo, para vocês poderem cada um seguir a sua linha de como descrever em poucas palavras quem é você em relação a Deus. Bem, eu sou filha enxertada na videira. Albert, quem você é? Tá fechado seu som, vai. O que você falou, também sou filho. É filho. Mais alguma coisa? Enxertado na videira, é isso? Não, o seu, o que você acha? Eu sou filho. Você Sou é filho, tá filho. bom. Só filho já tá. Filho já é ótimo.
Eliana, Eu sou filha, digamos assim, enraizada em Deus. enraizada. É bacana. Gostei. Mamãe, tá fechado o microfone, mãe. Tá fechado o microfone. A senhora abriu só o vídeo. Fala agora pra ver. Tá aberto. Eu acho. Hum. Fora da videira eu não sou nada. Ah, fora da videira a senhora não é nada. Não, preciso dela para me fortalecer, para me andar no meu dia a dia, para vencer as barreiras. Muito bem. É enxertado, cada dia buscar que esse enxerto fique mais real, mais vivo. Muito bem. Eu botei outras coisas também, mas não quis falar tudo de uma vez, senão vocês não iam falar nada. Eu botei também que eu sou lavada e remida no sangue do Cordeiro, que eu fui resgatada, né? Porque todo mundo foi resgatado. Nós não éramos filhos, mas passamos a ser filhos, né? Depois que a gente foi resgatado lá do mundo das trevas, e Deus nos amou de maneira tal que, né, nos colocou como filho, como herdeiro. Eu fico vendo assim, isso como se a gente fosse aquele filho, a questão do filho pródigo, que Deus dá que o pai vai lá e dá um anel e bota sandálias novas e manda colocar uma nova capa nele. Por quê? Porque deu para ele um lugar de honra, como Deus nos dá um lugar de honra, né? Mas a estratégia do inimigo é contra a sua identidade. O inimigo quer reduzir suas forças e ampliar suas inseguranças. Assim, as nossas inseguranças são muitas. Se a gente for ver, as nossas inseguranças são muitas. Muitas vezes a gente não se sente capaz, né? Quando a pessoa nos convida, fala assim, fulano, vai lá dar o estudo. Aí você já fica assim, mas será que eu sou capaz? Muitas vezes, até quando a gente está aqui falando, aí a gente fica pensando assim, será que eu falo? E se o que eu falar estiver errado? Mas também se você nunca falar, como é que a gente vai saber qual é o certo? Né? Então, muitas dúvidas. Tem vezes que é quando a gente está andando pela rua e assim, a gente encontra alguém e a pessoa nos cumprimenta e a pessoa fala uma coisa, fala outra, conta da vida dele, às vezes um amigo que a gente não vê há tanto tempo. E a gente, no momento nenhum, fala assim do amor de Deus, porque a gente fica meio assim, será que eu falo do amor de Deus? Será que eu falo de Jesus? E se ele achar assim que, poxa, estou encontrando com ele, não é para evangelizar. Mas nós não podemos deixar de falar do que a gente tem visto e ouvido. Então, assim, muitas vezes as nossas inseguranças partem de obras que o inimigo fica lançando aqui ao nosso pé do ouvido, dizendo que você não é capaz, que você não sabe fazer, que tem outra pessoa que vai fazer melhor, né? Eu coloquei um cântico, um hino tocando no começo, e eu amo esse hino, né? Que diz que eu sou uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas de Deus minha vida restaurar. Eu amo, eu acho lindo isso, né? Que ele restaurou meus sonhos, restaurou a minha fé. E o que o inimigo mais quer, assim, tirar os nossos sonhos, a nossa fé, a nossa firmeza da salvação. Tem vezes que ele lança no nosso pensamento, você sabe para que você está servindo? Você sabe quem é esse Deus? E muitas vezes a gente fica assim, ele quer lançar dúvida na nossa mente. Bom dia, Neia. Ele quer lançar... Bom dia, minha querida. Bom dia a todos. Ele quer lançar dúvida na nossa mente, dizendo assim, você sabe para onde você vai? Ontem, enquanto a gente estava indo lá para Maricá, aí o Wellington me perguntou a si mesmo, eu nem sei por que a gente começou a falar de céu, nem tenho a mínima ideia por que o... Bom dia, Ledi. Por que o assunto céu apareceu? Mas aí ele falou assim,
E como é que vai ser o céu? Aí eu fui falando o que eu sei da Bíblia. Que lá vai ter ruas de ouro, que vai ter casas lindas, que Deus vai me dar um novo nome numa pedrinha branca, que Ele vai me dar vestimentas e que nós vamos viver para a honra e glória do Senhor, para louvar o Senhor na beleza da sua santidade, para dizer que Ele é santo, 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 que não há outro Deus maior do que o nosso Deus e não há nenhum outro Deus que mereça adoração a Ele. Mas você não tem ideia? Eu falei assim, não. Mas também não estou curiosa. A minha maior alegria é pensar que eu vou para o céu. É a única certeza que eu tenho. Que no momento que eu partir, que eu não estiver mais aqui, eu vou morar no céu. E isso, bom dia, Stephanie. E isso é muito lindo. Você ter certeza da sua salvação. A gente já viu o céu? Não. A gente já foi lá? Não. Mas a gente acredita em tudo aquilo que a palavra descreve como céu. E é isso que a gente quer pra gente. E é isso que a gente almeja, né? Para vocês que chegaram agora, a gente está falando que a estratégia do inimigo é contra a sua identidade. A sua identidade de cristão, a sua identidade de servo de Deus, a sua identidade daquele que adora o Senhor. E como que ele tenta desestabilizar a nossa vida e as coisas à nossa volta de maneira tal que muitas vezes a gente fica assim meio desconfiado, sem saber se... mas eu tô sozinho? Eu tô nesse barco sozinho? Eu tô lutando sozinho? Eu vou dizer uma coisa, eu não sei qual é a prova que cada um está passando, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês não estão sozinhos. Amém. Glórias Você pode a Deus. estar sozinho até de pessoas ao seu lado. Muitas vezes a gente sente falta de pessoas nos apoiando. Mas o Espírito Santo de Deus não te deixa só. Ele fala com profundidade ao seu coração. Ontem, nós estávamos comemorando o Dia das Mães, né? Então, assim, estávamos a família reunida, todos reunidos, e todos lá juntinho de mamãe, porque para onde mamãe vai todo mundo atrás, né? Aí Glória falou assim, não, vamos almoçar em Maricá. Aí foi todo mundo para Maricá, para almoçar lá com mamãe, porque a gente não vai, né, deixar a mãezinha sozinha. Então fomos. E acaba que cada uma de nós tem os filhos espalhados, né? A Glaura, o Igor tá lá nos Estados Unidos com a Gisele. Os meus filhos estão em Londres. O filho de Sônia, o Daniel, tá nos Estados Unidos também, lá em Nova York. Então, assim, e o de mamãe, né? O Emanuel tá lá na África, lá em Angola. E acaba que cada um tá com o seu espalhado, né? Mas a gente passou um dia festivo, alegre, sorriu, almoçamos juntos, rimos muito, tiramos várias fotos. E os filhos falaram com a gente através do telefone, tudo, né? Que graças a Deus pela tecnologia, que agora é mais rápido, né? A gente pode ver a imagem, a pessoa pode nos ver. Aí quando chegou de noite, bem tarde da noite, que cada um já tinha postado suas fotos e tudo, né? Aí a Mariana, minha filha, foi e botou um áudio lá. Aí ela botou um áudio falando que eles estão lá fora por opção, mas que é muito difícil ficar lá fora. Que a vontade deles era estar assim, pertinho da gente, né? Participando com a família desses momentos tão preciosos, tão maravilhosos. E ela foi descrevendo como a vida às vezes é difícil e acabou levando cada um para um lugar. E depois eu fiquei sem palavra, eu não tinha nem palavra para dizer, porque a minha vontade era só chorar, né? Que eu já tinha chorado mais cedo de saudade, mas a minha vontade era só chorar. Aí eu eu botei lá só uma figurinha assim, tá difícil achar uma figurinha. E não falei mais nada. Mas é porque a gente se sente assim distante, né? A vontade era estar pertinho e pegar no colo.
E eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus está pertinho da gente. Amém. Glórias a Deus. E Ele nos pega no colo. O que o inimigo mais trabalha na nossa vida é dizer para cada um de nós que nós estamos sozinhos. Que nós estamos lutando por um nada. Que você nem sabe o que é isso que você serve. E que não adianta você falar para ninguém que aquela pessoa não vai se converter. E não adianta você orar pela sua família porque eles estão distantes. Mas não desista. Não deixe ele trabalhar isso na sua mente. Porque o que ele mais quer, quando eu falei da identidade no começo, falando que eu falei da minha parte que eu sou filha, sou enxertada na videira, sou lavada e remida, sou resgatada no sangue do Cordeiro, isso é para cada um de nós. No dia que você abriu o seu coração e aceitou Jesus, ele já entrou, o Espírito Santo já entrou na sua vida e começou a fazer parte. Mas nesse momento que você aceitou Jesus, você deixou de fazer parte desse mundo. Aí o inimigo das nossas almas não gostou. Porque você não tem mais a identidade dele. Porque hoje você é lavado e remido no sangue do Cordeiro. E o Espírito Santo habita no seu coração. E o Espírito Santo faz morada aí. E o Espírito Santo faz diferença. Então não deixe em momento nenhum que ele tire isso do seu pensamento. Que ele fale para você assim, você não é capaz. Não, você é capaz. Você pode. Você é forte. Você é poderoso. Tanto quanto Deus é. Então preste atenção. Algumas pessoas sofrem da ideia de que Deus tem algo contra elas. E por isso nada na sua vida tem dado certo. Você já sentiu de pouca importância para com Deus? Qual é a sua experiência em relação a isso? Quantas vezes a gente mesmo fala assim, eu tô sozinho nessa história. Não tem ninguém comigo. Não tem vezes que você vai e conversa com a pessoa, eu tô tão fraco, tô me sentindo tão sozinho. Saiba de uma coisa, você não está sozinho. Né? Você não está sozinho. O Espírito Santo habita em seu coração. Ele está com você. Ele não te deixa só. A sua casa pode estar sozinha. Você pode morar sozinho. Mas você não está só. O Espírito Santo está com você. Amém. Glórias a Deus. Ele está comigo e está com você. Amém. Amém? Ele não nos deixa só. Ele tá com o Ledi, tá com o Albert, tá com a Eni, tá com a Eliana, tá com a Neia, tá com a Stephanie. Está comigo. Ele vê todas as lutas, todas as provas que nós passamos. Mas ele não nos deixa só. Você pode estar sem seu pai, sem sua mãe, sem seus irmãos, sem seus filhos. Mas sem Deus, não. Ele está contigo. Amém. E eu vou falar uma coisa. O inimigo gosta muito de falar assim para nossa mente. Tem algum pecado aí na sua vida, por isso que sua vida não vai para frente. Tem alguma coisa de errado aí, por isso que sua vida não está andando. Ou às vezes ele pega um pecado lá de trás e joga em cima de você e fala assim, por causa disso aqui que tua vida está dando todo errado. Eu vou te dizer uma coisa. Deus, quando nos perdoa dos nossos pecados que a gente confessa, ele pega aqueles pecados e lança lá no mais profundo abismo. E dele não se lembra mais. Quem tenta resgatar aquele pecado e jogar na nossa face é Satanás.
É ele que tenta. Eu vou te dizer uma coisa. Deus não se lembra mais. Deus não é mesquinho, não. De ficar lá catando pecadinho para jogar na sua cara, não. Ele não precisa disso. Porque se tem alguma coisa que a gente não confessou ainda, o Espírito Santo nos incomoda e a gente confessa. Então, você aprenda o seguinte: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ele é maior do que todas essas coisas. E eu vou te dizer uma coisa. Aprenda a acreditar que você é maior do que essas coisas. Amém. Glórias a Deus. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí, eu vou ler o texto de Efésios 1, do 3 ao 14. Efésios capítulo 1, eu vou ler do 3 ao 14. O texto é grande, mas ele é muito importante para essa questão que a gente está falando, que a gente fica... que muitas vezes o inimigo tenta trabalhar na nossa mente, que nós não temos a identidade de Cristo. Né? Então vem falando assim: as bênçãos espirituais em Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor de sua glória, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tantas do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então saiba de uma coisa: as bênçãos espirituais em Cristo. Nós somos benditos em Deus Pai, nós somos abençoados nas regiões celestes. Ele nos escolheu, ele nos chama de santos, irrepreensíveis, ele nos trata em amor. Nós fomos adotados como seus filhos, para o louvor da sua glória. Nele nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Temos toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade. Nós fomos feitos herança, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nele também recebemos o selo do Espírito Santo da promessa.
Aleluia! Nós fomos resgatados. Gente, esse texto é lindo. É só promessa pra gente. E é só falando quem nós somos. Quem é a nossa nova identidade. Que com Deus nós temos tudo isso. Que com Deus nós somos tudo isso. E por mais que o inimigo tente lançar diferentes pensamentos na nossa mente, saiba que você foi predestinado. Ah, isso quer dizer que Deus já traçou o nosso destino? Não. Predestinado quer dizer que Ele fez todo um plano para a sua vida de salvação. E Ele vai dando oportunidade para que você alcance isso. Mas Ele não obriga você a andar no caminho. Por Deus, todos nós somos servos. Todos nós somos filhos. Todos nós, que eu falo, não somos só nós, não. É o mundo inteiro. Mas Ele dá a oportunidade da escolha para cada um. E quando a gente escolhe ser remido e lavado no sangue do Cordeiro, vem o Espírito Santo, que é o selo dessa promessa sobre a nossa vida. Gente, isso é lindo. Isso quer dizer que a nossa identidade é a identidade de Cristo. Que por mais que o inimigo tente trabalhar e dizer que você não é nada. Você não é nada. Aí você vira para ele e fala assim, eu sou tudo. Eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. O meu nome está escrito no livro da vida. Eu fui adotado como filho. Uma coisa linda, né? E Ele nos adotou como filho. Fala, mãe. Só levantou a mão. Tá fechado o som, a senhora tem que abrir. Abrir, né? Abriu. Olha só, Jane. Isso aí foi um desejo de Deus, um sonho de Deus para todas as suas criaturas. Uma vez de obediência. É verdade. Deus levou cada um para o louvor da glória dele. Não é para louvor do mundo nem de Satanás. Mas as pessoas estão obedecendo? Não. Nem a nossa própria família não obedece. Isso que entristece a Deus. O mundo que nós estamos, ele está mal, não está? Tá. Poderia até ser pior, mas não é, porque ainda tem aqueles que aceitaram Jesus e que os seguem. Amém. Glória a Deus, porque nós estamos nesse patamar aí. Amém. É só a pessoa querer que ele também vai estar participando disso. Vai ser um servo de Deus. Mas eles não querem. É Por verdade. isso que a gente vive lutando aí, pedindo, implorando a Deus para ter misericórdia dos nossos. É verdade. O mundo ainda está bom, graças àqueles que ainda estão na presença de Deus. Deus tem misericórdia mesmo, né? E tem, assim, muito das bênçãos que Deus tem derramado sobre o povo, né? O povo que eu falo é uma nação em geral, não só a nossa. É pelo compromisso daqueles que servem a Deus e têm orado para que as coisas possam, assim, ser diferentes, né? Para que as coisas à nossa volta sejam diferentes. Mas a principal coisa que eu quero falar para cada um de vocês é que nós não podemos perder a nossa identidade com Cristo. Não deixe, de maneira nenhuma, que o inimigo trabalhe em sua mente e diga que você não é capaz. Você é capaz. Não deixe ele falar ao seu coração que, deixa isso aí para fulano fazer, que fulano já sabe. Quando eu falei mais cedo aqui, que eu estava cantando aqui junto com o hino aqui, a minha voz não é a mais bonita de todas, mas eu amo tanto louvar o Senhor, que eu não me importo com a minha voz.
fazer que nem esse pato rouquinho que eu sou, eu canto assim mesmo. Feliz da vida. Porque eu agradeço a Deus, porque Deus me resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus me resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. E Deus me ama, mesmo eu sendo pecadora. Mesmo eu errando, Deus me ama. Então, quando o inimigo tentar lançar na sua vida, dizendo para você assim, corre disso, você não é capaz não. Porque a primeira coisa que ele faz quando a gente recebe qualquer... Ele fala assim, você não é capaz. Não se meta nisso. Deixa para fulano. Eu vou dizer uma coisa. Você é capaz. Às vezes a sua vida, o seu capaz é entregar um folheto e falar para a pessoa assim, olha, Jesus te ama. Às vezes o seu capaz é quando você está naquela fila, tá aquela fila imensa, e vem um e fica... muito obrigada. Graças a Deus, né? A gente ainda pode estar na fila para pagar os alimentos, né? A gente ainda pode comprar. Sábado, eu fui no mercado porque eu tinha que comprar a carne para fazer a lasanha. Aí eu fui no mercado para comprar a carne. Aí eu tô na fila e tinha um casalzinho idoso na minha frente, né? Aí eles estão passando as comprinhas deles. Aí a moça falou assim, mas tinha um vinho lá largado lá na bancada assim. Aí a moça ia passando vinho, aí a velhinha falou assim, minha filha, isso é uma vergonha, eu sou uma serva de Deus. Olha, se passa o irmão da igreja vendo eu passar esse vinho aqui. Pelo amor de Deus, isso não é meu, não. Aí a menina, senhora, me desculpe, tava aqui. Aí ela, olha, velho, ela já ia passando isso na nossa compra, velho. Aí a velhinha ficou incomodada com aquilo. Aí eu falei, mas só pode deixar que eu boto aqui embaixo. Aí eu tirei e botei assim no ela. Graças a Deus, vai que passa um irmão lá da minha igreja e pensa que eu virei cachaceira depois de velha. Aí ela me deu uma vontade de rir, mas eu fiquei séria porque eu entendi a questão da vida dela, pensando na vida dela como testemunho. Você entendeu? Assim, dela se preocupar de uma pessoa passar e ver ela com o marido dela e comprando as comprinhas dela e pagando, né? Não ia adiantar a gente ficar naquela hora, você vai ficar explicando para a pessoa, assim, ó, se ela quiser levar o vinho, só leva o vinho, ninguém tem nada a ver com a sua vida. Mas se eu falo isso, coitada, aí que a velha ia cair dura para trás, eu falei, não, pode deixar que eu boto ele aqui. Alguém que largou aqui, senhora. E a caixa já ia passando, mas só não passou não, né? Eu virei para a caixa. Não passei não, eu só perguntei se era dela. Falei, não, aí eu botei para lá. Mas eu tô falando assim, é a questão do testemunho que ela ficou preocupada. Porque ela é lavada e remida no sangue do Cordeiro. Eu vou falar uma coisa para você. Não deixa que nada abale sua fé. Nada. Nenhuma das coisas que Satanás tenta lançar para você, olha, você creia que Cristo te escolheu antes da fundação do mundo. Olha que coisa linda. Cristo me escolheu, te escolheu. Ele já sabia que minha mãe ia conhecer meu pai. Eles iam se casar. Ela ia deixar de ser católica. Ia se converter ao Senhor Jesus. E meus irmãos iam tudo nascer na minha frente. Para eu ser a última a nascer. Para ele dizer para mim que ele me escolheu. Antes da fundação do mundo. Gente, isso é lindo, né? Se você pensar no plano de Deus para tudo isso. Pensa bem. Que você, aquela ovelha rebelde, Deus vai lá e te resgata. Coisa linda. Né? Quando eu vejo que minha mãe, ela conta muito isso, que a minha avó tinha dado um cordão para ela com a imagem de Nossa Senhora. E quando ela se converteu, aquilo incomodou ela jogou fora. Aí minha falou, oi mãe, cadê mais Nossa Senhora? Joguei fora, joguei ali no mato, joguei fora.
porque não quer mais aquela ligação com aquilo que é aquela adoração. Ela quis uma coisa diferente na vida dela. Ela aceitou, o Espírito Santo veio e habitou. Diz isso para você agora. Cristo me escolheu. Vamos? Cristo me escolheu. Escolheu você, gente. Olha que coisa linda. Ele te escolheu. Ah, mas eu sou pecador. E daí? Todo mundo é pecador. Mas ele te escolheu. Tá fechado, mãe. A senhora falando aí. Lavado e remido pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Né? Ele te considera, sabe o quê? Santo, irrepreensível. Ele te adotou. Ele te adotou para um propósito maravilhoso. Os anjos queriam fazer o que nós podemos fazer, que é falar do amor de Deus. Gente, os anjos queriam falar do amor de Deus. E Deus falou, não, esse é para os meus filhos. É para aqueles em que foi enxertado ali na videira. Nós fomos enxertados na videira. Você já pensou isso? Você foi redimido, perdoado, e você tem uma herança gloriosa no céu. Você foi selado com o Espírito Santo. Ah, gente, isso é a coisa mais bonita. Eu fui selada com o Espírito Santo. Selada. Deus pegou assim, ó, carimbou. Falou assim, essa é minha. Sabe o que acontece? Por onde você passa, o espírito das trevas que tenta te atormentar, ele olha e fala assim, aquele ali tem o selo do Espírito Santo. Poxa vida, aquele ali tem o selo do Espírito Santo. Quantas vezes o inimigo tentou derrubar a tua vida? Tentou te botar para baixo, tentou te dizer que você não era capaz, tentou deprimir a sua alma. Mas eu vou te dizer uma coisa, Deus te ama. Ama você, Stephanie, ama você, Eliana, ama você, Neia, ama você, mãe, ama você, Albert, ama você, Ledi. E Deus te ama do jeitinho que você é. E Deus sabe o que Ele pode usar em você. Não adianta o inimigo tentar trabalhar que você não é capaz, você não é nada. Saiba de uma coisa, você é capaz. Você é muito para Deus. E Deus, assim, quer realmente te usar. E quer te usar de maneira sobrenatural. Como é de sobrenatural, Gione? Ele vai fazer eu abrir o mar vermelho? Se tiver necessidade, ele até faz. Porque Deus trabalhou com todos os milagres na necessidade. Quando houve necessidade, ele abriu o mar. Quando houve necessidade, ele falou lá pro machado flutuar. Quando houve necessidade. Mas o nosso Deus é um Deus grandioso. É um Deus maravilhoso. É o Deus do sobrenatural. E olha, o sobrenatural da Bíblia que está narrada lá na Bíblia, que no passado, acontece muito mais hoje em dia. Muitas vezes Deus não age porque a gente não deixa Ele agir. A própria palavra de Deus diz que aqueles que viriam depois, que somos nós, fariam coisas maiores do que foram feitas naquela época. Mas às vezes a gente desconfia, né? A gente quer julgar. Aquela igreja ali, vai lá, o pessoal vai ser curado. Será que estão sendo curados mesmo? Deixa aí, gente, deixa ser curado. É melhor ser curado numa igreja do que num centro espírita. Pelo menos ali ele está ouvindo do poder de Deus,
da graça de Deus, do amor de Deus. Ah, se eles estão fazendo de maneira certa ou não, quem sou eu para julgar? Deus não me colocou como juiz, nem a mim, nem a você. Então vamos assim, usar essa coisa maravilhosa que é ser lavado e remido no sangue do Cordeiro. É que ter o selo do Espírito Santo na nossa vida ia fazer diferença. Aonde você mora, na sua casa, com seus vizinhos. Seja luz. Seja luz. Seja luz. Ilumine o caminho para que outras pessoas possam andar nesse caminho que é Jesus. Seja assim, aquele que vai fazer diferença. Mas como, Jane? Eu não sei falar. Com seu exemplo de vida. Quando uma pessoa olha para você e fala assim, poxa, eu queria ser igual fulano. Poxa, eu queria ser... Ontem eu olhei para minha mãe assim, achei que minha mãe é linda, né, gente? Ela é linda, maravilhosa. Eu acho ela a coisa mais linda do mundo. Eu falo para ela que ela é a mãe mais linda do mundo, não tem mais linda que minha mãe. Mas ontem ela estava uma princesinha. Eita. Isso é, mãe, todo filho é assim com a sua mãe. Acho que ela pode ser feia, mas para ele é bonita. Não, mas a senhora não é feia, a senhora é linda. Aí minha mãe estava ontem de princesinha, estava de vestidinho e tênis. Toda serelepe, toda linda, linda, linda. Aí eu falando assim, pensando cá comigo assim, poxa, eu tenho 55, minha mãe tem 84. Eu quero assim, quando eu tiver 84, ser bonita igual minha mãe. Se até lá tem uma chance ainda de eu ficar bonita. Mas eu quero assim, ser bonita igual minha mãe. Porque minha mãe é linda. Às vezes os outros tentam tirar isso da nossa vida. Dizer que você é feio. Mas eu vou dizer uma coisa, você é lindo. Você é linda. Sabe por quê? Porque você reflete a luz de Deus. Eu vou te dizer uma coisa, cada pessoa tem a sua beleza especial. Eu canso de falar isso, que quando eu era pequena, né? Tinha uma senhora lá na igreja, né? Que ia lá na igreja, ela não era, ela foi lá da igreja, depois ela passou para Ponte Seca. Hoje ela já está com Jesus lá, abraçada com o pai. Acho eu, né? Mãe, ela já está com Jesus? Tá. Ah, tá. Não, para saber se a pessoa já foi, né? Então, assim, hoje ela, como Keila diz, já está curada com Jesus lá no céu. E essa irmã, quando eu ia para a igreja pequena com a minha mãe e com as minhas irmãs, ela olhava assim para as minhas irmãs e olhava para minha mãe, olhava para mim e falava assim, as suas irmãs são bonitas, mas você é feia, hein, minha filha? E ela falava isso toda vez que ela me via. Tanto que eu corria dela. Quando eu via aquela velhinha vindo, eu falava assim, pelo amor de Deus, lá vem aquela velha. E ela vinha e falava isso, mas a sua mãe é tão bonita. As suas irmãs são tão bonitas. Mas você é feia, hein? E eu ficava pensando, você vê como é que o diabo muitas vezes quer trabalhar isso na nossa mente. Eu ficava pensando assim, poxa vida, minha mãe realmente é muito bonita. Minhas irmãs são muito bonitas e eu devo ser feia mesmo. Por quê? Porque ela vivia falando aquilo pra mim. Né? E eu olhava pra mim e me achava diferente das minhas irmãs. Você vê como é que o inimigo é sujo? E aonde que ele dizia isso pra mim? Na casa de Deus. O que você imagina que é a primeira coisa que você vai querer fazer, já que é na casa de Deus que alguém diz pra você que você é feia? Ah, eu não vou mais ali. Porque eu vou naquele lugar
para aquela pessoa dizer que eu sou feia. E muitas vezes, eu estou dizendo isso para vocês como um exemplo. E muitas vezes é na casa de Deus que a gente mais fica triste. Que a gente chega ali, um irmão diz uma coisa pra gente que nos magoa. Às vezes a gente vai contar de um problema que a gente está vivendo e o outro não sabe entender aquele problema. Mas eu vou te dizer uma coisa. A pessoa que mais nos ama é Deus. Amém. Deus me ama mais do que minha mãe. E olha que eu sei que eu dou trabalho para minha mãe até hoje, eu sei que ela me ama. Eu amo. Mas Deus me ama mais do que minha mãe. E Deus me perdoa todo e qualquer pecado que eu tenha cometido. E eu vou te dizer uma coisa. Do mesmo jeito que Deus te perdoa, eu vou falar para você. Perdoe também aquele irmão que te aborreceu ou que te aborrece na casa de Deus. Porque Deus te ama e Deus te perdoa. Então perdoe ele também. Se alguém já disse alguma coisa para você que quer tirar a tua paz e quer tirar a tua comunhão com Deus, perdoe ele também. Pensa assim como se fosse só um esticar da bênção de Deus. Porque se Deus te ama, se Deus te perdoou, se Deus pegou os seus pecados e lançou lá no mais profundo abismo e dele não se lembra mais. Faça isso também com o seu irmão que te perturba, que te tenta descentralizar e tirar a tua graça de Deus. Saiba que você é amado, que você é filho do Rei, que você é lavado e remido no sangue do Cordeiro, que você tem um novo nome, que o seu nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus, aleluia. Que você tem uma casa no céu. Amém, glória a Deus. Que Deus, assim, reservou para você um lugar de honra. Que você vai ter o privilégio de amar a Deus acima de todas as coisas no céu e louvá-lo. E mesmo que você tenha uma vozinha de taquara rachada como a minha, você vai poder louvar ao Senhor no céu. E eu acredito que lá estaremos todos afinados. Que Ele vai te dar uma nova vestimenta. Gente, isso é lindo, né não? Pensa, eu vou chegar no céu e não vou precisar usar óculos. Pensa maravilha, Ledi. A gente sem óculos, né? Puxa, a gente vai enxergar tudo, ô glória! Porque eu, quando tiro o óculos, já fico mais embaçadinha. Eu ando sem óculos, mas não leio mais sem óculos. Eu também. Então, assim, 3,5, né? Não dá mais para ler sem óculos. Eu tento, assim, quando eu tiro o óculos, eu colo o papel na cara, assim, para poder enxergar, aquilo que eu preciso. Então, assim, saiba que você é especial para Deus. Que você é aquela árvore cortada, mas que foi ao cheiro das águas. Deus restaurou a sua vida. Amém, glória a Deus. Deus fez diferença na sua vida. Não deixe de maneira nenhuma o inimigo dizer que você não tem a identidade de Cristo. Você tem. Toda vez que vier qualquer pensamento contrário a isso, você diga em voz alta: eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Ah, eu erro, eu peco, mas eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. E eu peço perdão a Deus. E Deus me perdoa.
Não deixe que nada abale a sua fé com Deus. Você é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Eu quero dizer para você que você faça a mesma oração que Elias fez. Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Elias fez essa oração para o servo dele, que disse assim, Senhor, a gente vai se dar mal nessa história. O texto está lá em 2 Reis 6:17, depois você leia. Mas ele falou assim, não, você não vai se dar mal com essa história, não. Presta atenção. Senhor, abre os olhos dele para ele ver quantos que tem com a gente lutando. E quando ele olhou a quantidade, ele... Tipo assim, uau! Sabe o que é isso? Quando você pensa que você está sozinho, você só pensa. Porque tem os anjos do Senhor acampados à sua volta. Tomando conta de você. E falando assim mesmo pro inimigo, não mexe com essa não, que essa aí pertence a mim. Pode ir para outro lugar, que essa aí é lavada e remida no sangue do Cordeiro. O inimigo não vai tentar parar de nos derrubar. Ele quer, mas maior é Deus. Amém. Glória a Deus. Eu vou colocar o estudo lá no grupo e tem vários textos que eu gostaria que vocês realmente lessem. Tem Efésios 2:10, tem Romanos 8:15-17, tem Isaías 51, tem Deuteronômio 4:20, tem Isaías 49:16, tem 2 Coríntios, tem 1 Pedro, tem Judas. São textos lindos que vão confirmar tudo isso que eu falei para vocês, que vocês são lavados e remidos no sangue do Cordeiro, que vocês têm o selo, que vocês estão separados pela promessa. Para que você tome posse disso na sua vida. Sabe por que a gente toma posse? Para a gente não deixar mais o inimigo ter autoridade sobre área nenhuma e dizer que você não é capaz. Você não está sozinho nessa guerra. E se você em algum momento se sentir só, peça socorro. Peça socorro. Chega para mim, chega para alguém do grupo, chega para outra pessoa que seja de sua imensa confiança e peça, você pode orar agora por mim? Que eu necessito dessa oração porque eu estou me sentindo fraco. E nós não estamos aqui para julgar ninguém, porque às vezes nos sentimos fracos. Às vezes nos sentimos só. Mas Deus está conosco. E não é vergonha nenhuma você pedir ajuda. Não é vergonha nenhuma você falar que está se sentindo fraco e nem sozinho. Porque muitas vezes também, a primeira coisa que o inimigo quer trabalhar é dizer na sua vida assim, você vai pedir oração? Você vai dizer que você está fraco? Olha o que os irmãos vão pensar de você. Olha, hein? Se eu fosse você, não pedia oração, não. Quantas vezes ele já lançou isso na nossa mente? Dizendo para você, Mas Deus é maior do que tudo isso. E Deus é aquele que vem e consola e nos conforta e fala assim, eu tô aqui com você para passar por essa prova juntinho. Para nos levar no colo, para não nos deixar só. Amém? Amém. Glórias a Deus. Alguma dúvida? Tudo lindo? Ai, Sim. que maravilha. Fala, Albert. Não, tá tudo certo. Meu pedido de oração, já que você falou nessas coisas, ô Jane, Pois não. eu vou continuar pedindo pela amizade do meu pai, que ainda não tem,
E eu vou confessar uma coisa que está no meu coração até hoje, há poucos dias atrás. Foi aniversário da minha filha e ele falou assim para mim, quando chegar perto do aniversário de Esther, você fala comigo que eu vou dar um presente a ela. Eu falei, pois não, pode deixar que eu vou falar com... Eu vou levar a Esther para o senhor falar com ela. Aí eu fui e levei ela na casa do meu pai. Aí ele virou assim para mim e para minha filha. O que vocês dois estão fazendo aqui? Na hora eu fiquei quieto, mas até hoje eu estou sentindo por causa disso. Porque também a gente é humano, né? Eu entendo. E eu não posso... Eu podia pegar... Deixa eu confessar outra coisa que eu pensei. Eu podia pegar aquele monte de tijolo que estava na casa do meu pai e tacar em cima dele. Eu e minha filha, nós dois juntos, né? Porque nós somos sangue e para que ele fez isso, né? Qual é a necessidade disso? Aí eu vejo o relacionamento de vocês aí com os filhos de vocês. E quando você falou da sua mãe, o carinho que vocês têm uma pela outra, isso é uma coisa que eu nunca tive e eu não tenho. Hoje em dia eu não tenho mais mãe. Desculpa que eu tô falando igual um adolescente, mas isso Não, você tá falando o que tá incomodando o seu coração, sem problema nenhum. é verdade. Aí eu quero a amizade do meu pai, uma coisa que eu ainda não tenho. Eu vou falar uma coisa para você, Albert. A sua luta é grande. Eu tenho visto isso, que a sua luta é grande. Mas eu vou te dizer uma outra coisa. O inimigo sabe muito bem que você tem tentado restaurar esse relacionamento com seu pai faz tempo. E ele sabe que no momento que isso for restaurado, o seu pai será uma nova pessoa. Glória a Deus. Né? Então, assim, não desista desse amor. E derrame o amor sobre a vida do seu pai. A palavra de Deus diz assim pra gente: se o teu inimigo tem fome, dá a ele de comer. Se ele tem sede, dá a ele de beber. Porque quando você faz isso, você coloca brasas vivas sobre a cabeça dele. Quando você pega, e o seu pai, a vontade mesmo é tacar mais pedra na pessoa, né? Mas aí também a gente pensa naquela mulher pecadora que foi jogada aos pés de Jesus. Ele falou, aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Aí cada um foi saindo de fininho e largou para lá e desistiu, né, de apedrejar ela. Derrama amor sobre a vida do seu pai. Faça o inesperado. Pensa no amor de Deus por você. Deus te ama tanto que Ele te resgatou. Você abriu seu coração e Deus te resgatou. Deus tirou você lá das trevas e trouxe para o reino do Filho dele. Porque Ele te ama, Albert. E o amor de Deus é tão imenso por você que Ele deu o Filho dele para morrer em seu lugar. Mesmo você não sendo merecedor, como eu também não sou merecedora. Então derrame desse amor que você recebeu sobre a vida do seu pai. Ah, mas ele não quer receber. Não tem problema. Faz você a sua parte. Faz você a sua parte derramando esse amor. Eu vou orar por você e eu vou orar por essa restauração. Mas não deixe de acreditar que Deus te ama e Deus tem um propósito para isso. Amém. Amém? Fala, Stephanie. Bom dia, Pai do Senhor a todos. Eu estava ouvindo ele falar, eu não conheço, né? Há pouco tempo na igreja, mas eu quero falar uma coisa para ele. Deus sabe de todas as coisas, eu não sei, eu não conheço, né? Deus sabe de todas as coisas na tua vida. E eu tenho um dizer, né, que muita gente fala que Deus só dá aquilo que a gente pode suportar e que a gente pode aguentar. Quando a gente não aguenta, Deus vem com socorro. E o seu pai faz aquilo por você, ou faz o que você não acha que é certo por você, ele só dá aquilo que ele tem.
Então, se ele não tem amor, ele não pode transmitir amor para você. E o jeito mais fácil da gente fazer com que tudo isso melhore, com que a pessoa mude, é nós mudarmos a nossa atitude. Se a gente mudar a nossa atitude com a outra pessoa que a gente espera que mude, ela vai mudar. E aí entra outro fator também, que a pessoa, quando é de idade, é um pouco mais complicado. Porque quando a pessoa é de idade, a pessoa também pode, além de ser de idade, que às vezes fala muitas das coisas sem pensar, às vezes a pessoa pode também ter uma doença. Eu não sei qual é a idade dele, né? Não sei se ele é muito de idade pessoal, que é uma doença chamada demência, Alzheimer. É uma das coisas que às vezes também faz a pessoa ficar agressiva. Eu não sei se é o caso dele, entendeu? Não estou dizendo que seja o caso dele. Mas tem vários fatores na vida do ser humano que interferem no emocional de como ela lida com a outra. É verdade. Entendeu? Então, se é uma pessoa de idade, eu não sei se você sabe também, o que ele passou quando era mais novo. Também O que ele a gente não sofreu, o que ele viveu, né? O que ele viveu na vida dele, coisa e tal. Então, isso pode refletir hoje, dele não saber lidar com você, de lidar com a sua família. Mas Deus tem os seus propósitos, Deus tem os seus projetos. E ele, com certeza, sabe o desejo do seu coração de restabelecer, né? Toda essa situação. E nós vamos estar orando, eu vou estar orando pela sua vida, pelo do seu pai, para que Deus venha mover todo esse agir, fazer conforme o querer dele, porque às vezes a gente quer que Deus seja imediato, faça o querer nas nossas vidas agora, o hoje, e às vezes não é o hoje, às vezes demora um tempo que a gente não sabe, mas é o tempo de Deus. E Deus é perfeito, Deus é lindo. Eu já contei aqui no grupo a minha experiência que eu tive com uma amiga minha que eu acabei de perder agora por uma doença, um câncer de pâncreas, que foi assim devastador na minha vida. E que eu disse para o Senhor uma época, eu não aguento mais. Entra com providência e faça o seu querer. E Deus fez o querer dele, não era a minha vontade, mas foi a vontade dele de levá-la. Então, às vezes, a gente fica assim angustiado, triste, mas Deus tem todos os seus projetos. E eu vou estar orando pela sua vida, pelo teu pai, e tudo vai se resolver, tá, meu querido? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jane, antes de Dona Enil falar, eu queria só... Quando ela começou a falar, aí eu lembrei da questão, o que ele passou. Ele teve uma vida muito difícil com o pai dele, no caso, meu avô. E algumas pessoas que faz parte da minha parentela falam comigo que ele quer fazer a mesma coisa que o pai dele fazia com ele. Mas ele está fazendo pior do que o pai dele fazia com ele. Apesar de o pai dele ser uma pessoa muito sei lá, ditador, ou então muito ríspida. Eu não sei te explicar. Eu vi algumas coisas, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Questão de maldição hereditária. Mas a maldição hereditária, ela não acaba quando a pessoa se torna cristão? Essa é a minha pergunta. Não há encantamento para Jacó, não há, a maldição não é cortada. Por que está acontecendo se eu sou cristão? Será que eu não sou cristão o suficiente? Que eu ando fazendo força para cada vez ser mais crente do que eu sou. Então, Albert, deixa eu te falar uma coisa. A maldição já foi quebrada na sua vida. Porque você tem sido um bom pai. Pelo que você demonstra do seu relacionamento com a sua filha, com a sua esposa. Você tem sido um bom pai e um bom marido. Você quebrou sobre a sua vida a maldição. Você não pode quebrar a maldição sobre a vida do seu pai. Aí teria que ser ele a quebrar essa maldição, não você. Porque quem é lavado e remido no sangue do Cordeiro, quem tomou um compromisso com Deus, foi você. Agora me diz uma coisa, você não ama sua filha? Você não a trata diferente? Você não a trata com amor e carinho?
Você tem repetido com ela o que o seu pai fez com você? Não. Você tem mudado a sua história. Você já quebrou a maldição, querido. Porque você se tornou uma pessoa diferente. Você não quer trazer para a vida da sua filha o que você recebe do seu pai e o que o seu pai recebeu do pai dele. Você quebrou, glória a Deus por isso, toda a maldição. Quando você tornou a sua vida e a vida dos seus para frente diferente. Você não aceitou isso para sua vida. Você tomou um posicionamento. Você é lavado e remido no sangue do Cordeiro. E você falou assim, basta, eu não quero isso para mim. Agora, não fica em nossas mãos mudar a vida do outro. Eu posso mudar o meu relacionamento com o outro. O outro pode não me amar, mas eu amo ele. O outro pode não gostar de mim, mas eu gosto dele. Porque eu não dependo do amor dele, eu dependo do amor do Pai. O meu relacionamento é assim, ó. Na vertical, eu e Deus. Na horizontal, eu e o homem, depende do homem. Eu e o homem. Eu e Deus está um relacionamento direto. Amém? Mas nós vamos orar para que essa história seja mudada. Amém. Mas você vai fazer a sua parte, que é a mais difícil. Que é amar o outro como Deus te ama. Não como ele te ama, porque aí a gente não consegue amar. Mas amar ao outro como Deus me ama. Amém? Amém. Então, antes da Essa é a forma de amor que ele aprendeu, pelo que eu entendi. Essa foi a forma de amor que ele aprendeu. Então, ele quer passar. Pode ser que seja pior. Quer fazer o pior. Mas vamos dizer que ele esteja descontando tudo que ele passou também em você. Entendeu? As frustrações. O que era para ter sido trabalhado nele, depois que ele sofreu com o pai dele, e ele não tratou isso psicologicamente, ou numa igreja, coisa e tal, ele guardou isso para ele. Então, isso ele desconta em você. Isso fazer o quê? Isso é o que no você não automático. faz quando não se trata. Então, isso é um amor. É por isso que você... Os psicólogos que estudam dizem muito isso, o seguinte, diz muito isso. Você trata o outro exatamente como você foi tratado ou totalmente diferente. Isso é em relação aos próximos, isso é em relação à família. Ou você cria seus filhos exatamente como você foi criado, ou você cria completamente diferente. É escolha. É escolha. Eu penso assim, que minha mãe tratou a gente completamente diferente do que ela foi tratada. Porque a gente tinha uns moles, gente. A minha mãe deixou a gente fazer tudo que ela não fez. Aí ela falava assim, tadinha dos meus filhos, não vou ensinar eles a fazer isso não, porque isso é muito sofrimento. Ela trabalhou desde nova e dava uns mole pra gente que vocês nem sabem, né? A gente corria do serviço, minha mãe ficava com peninha da gente. Tadinho, deixa eles, coitadinho deles. Mas é por quê? Porque ela foi ensinada desde pequena tanto que ela tinha que trabalhar, que ela achou que ela não deveria fazer isso com a gente. Então eu falo assim, Albert, infelizmente o seu pai pegou o exemplo diferente, mas você já mudou a história. Com certeza. Porque você trata a Esther completamente diferente do que você foi tratado e glória a Deus por isso. Amém. Né? Nós vamos orar, mas antes de orar nós vamos tirar nossa foto linda, bela, maravilhosa, que nós somos tudo lavado. Eu acho que sua mamita, desculpa, sua mamita quer falar, tá com a mãozinha levantada. A senhora quer falar, mãe? Ou o áudio. O áudio, mãe, tem que abrir. Agora só fechou o vídeo. Eita. Abriu o vídeo. Fala. É para o Albert que eu quero falar. Olha só,
Eu, desde que sei a história dele, eu oro por ele todos os dias, viu, Albert? Conte comigo. E as irmãs também devem lembrar disso, que são mais gente orando para ajudá-lo. Agora, o remédio melhor nessa história toda, meu filho, é o perdão. E não fique preocupado com o que vai acontecer. Ensine a sua filhinha, né, a perdoar também. Ora com ela, ensina ela. Também a sua esposa. Eu oro por ela também, para que ela tenha compreensão de todas as coisas, né? Quando nós temos um inimigo, a gente não luta com ele de braço a braço, não. Como é que a gente luta? É coração. Amém. É coração. Amém. Às vezes nós temos inimigo até na igreja. Eu já tive, né? Cada um tem a sua experiência. Aí o que eu fazia? O que eu faço? Orar por aquela pessoa. As coisas se transformam. Amém. Você tiver um inimigo, como você tem o seu pai, você ora por ele, entrega a vida dele nas mãos de Deus. Amém. Que ele vai amolecer esse coração. Amém. Deus vai trabalhar o seu emprego, perdoar, fazer tudo de bom para ele, sem querer troca nenhuma. Amém. E assim resolvido o problema. Glória a Deus por isso. Deus abençoe você. Obrigado, dona Eni, pelo empenho pela minha vida. E eu acho que é por isso que muitas coisas na minha vida hoje em dia eu não entendo. Quando eu vou pagar minhas coisas, minhas contas, até escola, coisa que eu não conseguia. Hoje em dia eu pago escola para minha filha. Eu consigo resolver minhas coisas sem saber como é que eu estou conseguindo fazer isso. É Deus te abençoando. Deus te abençoando. E agora, se cada irmã lembrar também de você nas orações, todo dia pedir, né, por esse Pai, por você, o Espírito Santo de Deus vai fazer a obra. Glória a Deus. Assim seja. Amém. Então vamos orar? Tirou a foto? Ih, tirei várias fotos já. Meu Deus, nossa cara deve ter ficado tudo... Tirei várias fotos espontâneas. As espontâneas são as melhores. Eu boto no grupo e vocês olham lá. As espontâneas são ótimas, que a gente sai com umas caras amassadas, mas sai linda. Vamos estar orando, né? Vamos orar pelo Albert, pelo pai do Albert, pela vida de cada uma de nós. Eu vou colocar o estudo e peço sinceramente que vocês leiam o estudo novamente. Quero dizer para vocês uma novidade. Eu estou gravando todas as aulas, tá? O EVM eu estou gravando todas elas. E estou colocando lá no meu YouTube. Eu tenho um canal lá. É um canal meu mesmo só. Eu acho que tem umas 3 pessoas no canal. É meu nome mesmo, Giane Oliveira. Se vocês quiserem, eu acho que tem umas 4 aulas, já tem umas 3 aulas, essa vai ser a 4ª que eu vou colocar lá. O estudo fica lá, porque aí a gente se querendo dar uma olhada de como foi a aula, tá lá, vocês podem chegar lá e procurar. Giane Oliveira já lançou meu nome igualzinho, se escreve, com G e 2 N's, e Oliveira, pronto, vocês vão achar o meu canal lá, clica lá nas aulas e dá uma olhada para as aulas, para trás e para frente. Né? Mas no grupo eu sempre coloco o estudo, que é para a gente poder estudar ele novamente, ler todos os textos que tem, que é muito bom, gente. O estudo é uma maravilha. Amém? Eu vou pedir a Stephanie que faça essa oração, ore pelo Albert, ore pela vida da Eliana também, que ela pediu aqui no grupo aqui para a gente estar orando. Ore por cada uma de nós. Hoje eu vou no Rio tirar lá a cola que segura os pontos, né? A viagem é longa, eu vou lá na Barra. Vou lá na Barra e já volto, né? Vou ali, já volto.
Tem que ir em outro médico antes em Copacabana, mas Deus está com a gente, vai dar tudo certo. Em nome Né? de Jesus. Então, e que Deus esteja orando, e que você esteja orando por cada uma de nós. Amém, Stephanie? Amém. Para que o Glória Senhor a Deus. esteja nos abençoando grandemente. Pode orar. Amém. Eu não entendi. Quem é que vai orar? Você mesmo. Ah, desculpa, porque eu não entendi. Então, vou Eu não repetir. entendi. Eu não estava atendendo, eu estava entendendo a pessoa. Aí Então, eu tô orar aqui pelo Albert, manjando. pela Eliana. Não, quem era que ia orar? Isso eu sei, Eliana, Albert e todo mundo. Amém. Tá Neia. ótimo. Pra Neia, né? Então vamos Isso. lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez diante da Tua presença nós estamos. Queremos te agradecer pelo ar que respiramos, por ter acordado bem, Senhor, pela vida de cada um aqui do grupo. Senhor, perdoa nossas falhas, nossas